Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre como o autoconhecimento colabora na jornada dos líderes. E tenho ao meu lado o prazer de conversar com Otávio Alves Júnior, pai de Sofia e Rafael, vice-presidente da Ereus Electronite, professor de cursos de MBA, LinkedIn Top Voice Creator, idealizador do LideraCast, aí já fica o convite para as pessoas visitarem o LideraCast, mentor de carreira e liderança, criador da jornada de desenvolvimento de soft skills. Muito obrigada, Otávio, por estar hoje neste episódio e dedicar seu tempo e trocar e gerar reflexões sobre o mundo corporativo. Denise, eu é que agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui com a sua audiência. E hoje nós vamos trocar a nossa audiência, porque pessoas do LideraCast vão te conhecer e pessoas do seu podcast vão me conhecer. Aí é um ganha-ganha danado. Eu espero que a gente, nessas próximas minutos que vamos estar juntos, possamos criar um conteúdo muito rico para as nossas audiências, de maneira que a gente possa gerar insights interessantes e, de certa forma, inseminar a consciência dessas pessoas, para que eles possam se tornar melhores líderes e melhores seres humanos. E essa é a ideia. Otávio, o autoconhecimento é um processo de compreensão e consciência de si mesmo. Envolve aí reflexão sobre os nossos pensamentos, sentimentos, valores, habilidades, limitações, motivações e comportamentos. Não é pouca coisa. E quem está nessa pegada de autoconhecimento, o meu desejo é ver que toda a população no mundo mundial entre nessa trajetória do autoconhecimento. E como diz, é um processo, ou seja, é uma ação contínua e persistente. E pode ser facilitado por meio de diferentes práticas. E aí a gente pode citar como autoanálise, né? Trazer a consciência dos meus comportamentos, todo o que eu citei, a reflexão sobre experiências passadas, afinal, somos hoje o somatório de histórias e desafios que enfrentamos no passado. A busca por feedbacks é muito interessante, amigo, companheiros de trabalho, hierarquia e outras pessoas, né, que estiverem envolvendo, e exploração de técnicas de autoconhecimento, como a meditação, por exemplo, que é um momento que você fica mais introspectivo, e terapia, que é muito auxiliada e conhecida por todos. Pergunta do milhão: como o autoconhecimento, dentro da tua experiência, que você pode trazer e contribuir, como o autoconhecimento influencia no ambiente de trabalho e no estilo de liderança de um indivíduo? Eu penso assim, Denise, o principal ponto que para mim tem a ver do autoconhecimento é eu compreender que eu impacto o meio e o meio me impacta. Essa é uma compreensão muito importante. Então, por exemplo, de manhã cedo eu estou no meu carro indo para a fábrica. Se eu percebo que naquele trajeto eu estou começando com os pensamentos negativos, eu estou começando a vibrar com algumas emoções que não são tão interessantes, eu paro o meu carro no estacionamento, desligo o carro, fecho o meu olho e vou respirar. Porque se eu impacto as pessoas e eu sei disso, eu quero impactar somando e nunca subtraindo. Então, eu nunca vou permitir que eu vou entrar na fábrica negativo. Primeiro eu vou me alinhar para que eu possa contribuir com as pessoas, né? Se eu vou ter, por exemplo, uma reunião de negócios, eu tenho uma reunião com um cliente, uma reunião importante, alguma coisa, uma negociação de contrato, às vezes um problema de qualidade, um assunto meio bicudo. Antes de fato, entrar na reunião com o cliente, eu vou chegar, vamos dizer, na usina, vou no banheiro, fecho a porta, vou respirar. Eu vou me alinhar. Porque eu acredito que na medida em que eu me prepare para ter os melhores pensamentos e as melhores emoções, aquilo é eu estar no meu melhor, para que eu tire o máximo daquele engajamento. Porque pode ser uma reunião bicuda e eu consiga ainda assim fazer uma limonada com aquele limão, desde que eu consiga perceber e estar no meu melhor, né? Porque o cliente pode estar pé da vida comigo,
o meu contraparte pode ter tido um problema na família, pode estar mal-humorado, o time dele perdeu, tem N questões que eu não controlo. A única coisa que eu controlo nesse jogo é como eu vou estar. Independente do desafio, como é que eu vou estar. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto do autoconhecimento, né? A gente ter essa percepção. A gente tem a percepção que é nos nossos relacionamentos que nós vamos conseguir, de fato, exercer a nossa liderança. O que é ser líder para mim? É eu ser capaz de, com as minhas diversas equipes, da maneira que for, construir os relacionamentos. Porque isso, para mim, é o mais importante. E para que eu possa construir esses relacionamentos de uma forma mais eficaz, aí eu vou precisar da comunicação, da escutativa, da empatia, da inteligência emocional, da confiança. Aí tem vários ingredientes para construir esse relacionamento. Mas o primeiro ponto parte de eu ter a consciência que é através dos meus relacionamentos que eu vou conseguir os melhores resultados para mim e para minha equipe, e é através dos meus relacionamentos que eu vou enxergar os meus pontos cegos. Porque todos nós somos como garrafas. A gente enxerga o rótulo de todas as garrafas da nossa volta, mas a gente não é capaz de enxergar o nosso próprio rótulo. Eu preciso das outras pessoas enxergando o meu rótulo para me trazer perspectivas que eu mesmo não estou tendo. Agora, essas pessoas vão me trazer essas perspectivas se a gente tiver uma relação. Se eu tivesse sido capaz de construir esses laços de confiança, que as pessoas tenham a liberdade de se expressar comigo, né? Já que, hierarquicamente, pode ser que eu esteja muito mais em cima da pirâmide. Agora, do ponto de vista humano, estamos todos traçando as nossas batalhas internas. E as minhas batalhas não são diferentes das suas, muito provavelmente, mas não são mais difíceis ou mais desafiadoras, menos desafiadoras. Cada um de nós está lutando contra os seus nós amarrados, como eu digo, né? Na medida que a gente compreende isso, que eu tenho nós amarrados, você também tem, e as pessoas da minha equipe também têm, me parece que tudo vai ficando mais fácil. As relações vão ficando mais fáceis, porque a gente percebe que tem um detalhe super importante, né? A gente vê hoje em dia pesquisas e mais pesquisas dizendo como as pessoas estão desengajadas, né? Eu acredito que o engajamento e o comprometimento, eles vêm da relação humana. Eu não sou engajado com a minha empresa. Eu não sou engajado com esse projeto. Eu sou engajado com a galera. São as pessoas da equipe, através desses relacionamentos é que o meu engajamento e o meu comprometimento vão surgir de dentro de mim. É justamente procurando fazer o meu melhor, é justamente contribuindo e colaborando com todos para que todos possamos ter o melhor resultado. Aí é que vem a colaboração, aí é que vem o comprometimento e o engajamento, né? Então, me parece que o autoconhecimento nos ajuda a ter essa percepção da profundidade da construção de relacionamento. Porque se você está, por exemplo, numa conversa com qualquer pessoa que você não confia, como vai ser essa conversa? Muito superficial, todo mundo com dois pés atrás, coloca uma máscara no rosto para não se mostrar como você não vai liberar informação, porque você não confia na outra pessoa, ou seja, é uma conversa chatíssima, desinteressante, né? Agora, lembra de um momento nesses últimos meses aí que você esteve com alguém que você confiava? Você está de corpo e alma na conversa, você está sendo você mesma, você está colocando as informações na mesa e a outra pessoa também. E é em função dessa troca de informações que nós vamos construir alguma coisa nova, que nós vamos buscar uma solução mais interessante, nós vamos perceber uma nuance dos nossos clientes, nós vamos melhorar os nossos processos, nós vamos melhorar a nossa forma de trabalhar, de atender o cliente, de atender o mercado, né? Então, tudo passa pela construção de relacionamento. E eu acho que o autoconhecimento, de certa forma, azeita essas engrenagens, para que a gente possa ser o mais eficaz possível nesses engajamentos profissionais e nesses processos de construção. Faz sentido? Super sentido, e você trouxe aí vários ingredientes para o autoconhecimento. Um ponto que eu tiro, e para continuar o que você está colocando, é que quando uma pessoa se autoconhece, ele fica mais segura na sua relação, que você trouxe muito fortemente, e cria esse processo de confiança. E com essa segurança e com essa confiança, com a autossegurança e com a confiança, você acaba sendo mais transparente, porque você se conhece e sabe
o que você veio fazer, porque o se conhecer está dentro, está relacionado também com o teu propósito, e o propósito não só seu, mas da empresa, também levando isso para o mundo corporativo. E aí vem quando o segundo passo do benefício do autoconhecimento, porque quando você busca essas ferramentas para se autoconhecer, você cria a habilidade e a capacidade de conhecer o teu interlocutor, que pode ser o teu parceiro e pode ser o teu time. E por isso que a relação acaba sendo construída de uma forma mais consistente, porque eu sei como me relaciono com o José, que é diferente com a Maria. É diferente da Maria, porque são pessoas de universos e histórias diferentes. Faz sentido? Não, total, total. Eu acho que essa questão da gente ter esse nível de refinamento, né, como líder. Eu estou aqui com uma equipe com 5, 6 pessoas, e hoje em dia essas equipes são cada vez mais diversas, né? Então o desafio é 2 degraus acima aí. Mas de que maneira eu vou conseguir me conectar com cada um deles e Claro. delas? Seja online, seja presencialmente, seja do jeito que for, né? Porque cada um de nós é diferente, nós temos histórias diferentes, e as nossas experiências foram diferentes, a nossa criação, a nossa educação, né? E também nós queremos ser tratados de forma diferente, né? Quando o líder consegue compreender isso, aí nós vamos ser diferentes com essas pessoas procurando ser o mais eficazes possíveis em cada uma dessas relações, né? E você comentou da segurança, achei um negócio super interessante, né? Porque na medida em que eu tô seguro de mim, das minhas potencialidades e tudo mais, eu consigo com muito mais transparência e tranquilidade expor as minhas vulnerabilidades, que é um outro ponto que tem uma capacidade de conexão incrível, né? Ninguém mais quer ter como chefe um super-homem ou uma Mulher Maravilha, tá? Nós queremos ter uma pessoa falível, né? Se eu sou capaz, e todos nós temos medos, inseguranças e etc. Se eu sou capaz de mostrar as minhas inseguranças, pessoas da minha equipe que também são inseguras, imediatamente vão se conectar. Opa, ele também é inseguro, eu também sou inseguro. As nossas inseguranças vão nos aproximar, né? A verdade é que muitas vezes a gente vai procurar a nossa aparência e detalhes de crença e detalhes de orientação sexual para nos diferenciar. Quando, na verdade, nós temos muito mais em comum do que coisas para nos aproximar, do que coisas para nos afastar. Todos nós vamos experienciar o medo da mesmíssima forma. Da mesma Todos forma. nós vamos experienciar a saudade, o amor, a alegria, a tristeza da mesmíssima forma. Isso é muito mais poderoso se a minha pele é negra ou a sua é clara. Ou se eu tenho uma orientação sexual X e você tem uma Y. A questão da maneira como nós vamos experienciar as nossas emoções é muito mais profundo e tem um poder de nos conectar muito mais do que nos afasta, né? E eu acho que o autoconhecimento também tem essa roupagem aqui para nos colocar nessa posição, né? De ter a nossa vulnerabilidade ali e eu não sei, não tenho todas as respostas e tá tudo certo. E é isso aí. E a gente comentou sobre experiências passadas e, e você comentou cada um tem a sua história. Uma das habilidades, eu vou trazer isso no contexto que eu quero trazer, uma das habilidades que o líder deve ter é, são tomar decisões assertivas, que é o que toda a empresa pede e espera do seu líder. No entanto, às vezes, o processo de tomada de decisões pode ser escurecido com o tal dos vieses pessoais. O que são os vieses? É a forma com que cada um percebe, e pode ser distorcida determinada informação, porque está envolvida com as crenças que você comentou, com as histórias passadas, com a forma, com o jeito que você lida com as coisas. Então, trazendo o autoconhecimento e interligando com esses vieses pessoais, qual é a relação que você traz para a gente do autoconhecimento na tomada de decisões assertivas, considerando esses vieses que podem, às vezes, fazer tomar uma decisão de uma forma não tão imparcial? O primeiro ponto que me vem na cabeça é o seguinte: quais são as decisões assertivas? O que é uma decisão assertiva, né?
E aí eu tenho sempre na minha cabeça o seguinte: as decisões assertivas são aquelas que me aproximam dos meus objetivos, né? As decisões não assertivas são aquelas que ou não me aproximaram ou me afastaram dos meus objetivos. Essa é a minha forma pessoal de interpretar isso aqui, né? Concordo. Então, todos nós que temos essa história e essa experiência e essa educação, nós temos uma certa maneira preferencial de encarar os problemas, obstáculos, adversidades, né? O autoconhecimento me diz o seguinte: por que que o meu ângulo de visão é o melhor? Eu estou sempre em busca da maneira mais eficaz de resolver aquele problema, de encaminhar aquela situação. Não importa se aquela ideia foi minha ou não. Então, eu sempre penso o seguinte: a minha equipe, na medida em que nós estamos sem máscaras, na medida em que nós temos relações com confiança, a minha equipe é capaz de me oferecer os ângulos deles e delas. Que se eu tiver humildade, isso vai ampliar o meu entendimento daquela situação. Porque eu enxergo pela frente. Talvez você enxergue um pouco enviesado pela direita ou pela esquerda, e a Maria enxerga de cabeça para baixo, e o João enxerga de cima para baixo. Não tem certo nem errado, o problema é o mesmo. A nossa história de vida, a nossa forma de ser, nos coloca de maneiras diferentes em cima daquele problema. Quanto mais perspectivas diferentes eu puder ter daquele problema, mais eu vou compreender o cenário, compreender essas interfaces e poder me colocar da melhor maneira. É assim como eu vejo, né? Então, esse é um aspecto. A minha equipe podendo enriquecer o meu entendimento da realidade, né? Acho que esse aqui é um ponto que vem do autoconhecimento. E um outro ponto que eu acho que é muito importante é: todos nós, no fundo, nós queremos carinho e reconhecimento. São duas coisas que todos os seres humanos querem: carinho e reconhecimento. E tem aquela criança que vai bem na escola para ter carinho e reconhecimento. Tem aquela outra criança que vai mal na escola para ter carinho e reconhecimento. E Sim. assim por diante, né? Com isso na cabeça, com esse pano de fundo, né? A minha equipe também, o que eles querem? Carinho e reconhecimento. Portanto, o que eu vou fazer nesses momentos de tomada de decisão? Pessoal, vamos juntos enriquecer o nosso entendimento? Vamos todo mundo colocar nossas ideias na mesa e vamos ver, desse caldo aqui, qual é o melhor molho que a gente pode fazer com esses ingredientes, né? Porque me parece que não existe uma forma ótima de resolver um problema ou encaminhar uma adversidade. Tem aquela melhor maneira que nós somos capazes de criar, né? Então, na medida em que eu considero a opinião das pessoas, e isso não significa que eu vou fazer exatamente o que elas querem ou o que elas sugeriram. Não, pô. Mas eu tô prestando atenção no que as pessoas estão dizendo. Eu estou escutando ativamente. Eu estou procurando, de fato, compreender a perspectiva dessas pessoas. E aí elas vão ter carinho e reconhecimento. Então, tem esse outro aspecto também, de fortalecer a minha relação com as pessoas através da nossa técnica de análise de problemas. Faz sentido? Adorei o faz sentido. Agora, eu super concordo com a tua informação que você traz, e considerar o vieses das pessoas envolvidas no projeto, no time, na equipe, na empresa, é respeitar cada indivíduo, é uma forma de entender que cada um tem a sua perspectiva, e eu acho que nesse contexto o líder deve ter consciência de conduzir, saber identificar os vieses dessas individuais e conduzir para a imparcialidade conjunta, que é o buscar o resultado que você trouxe da melhor decisão, é entrar num caminho de buscar os melhores, os resultados objetivados, né? Aqui tem um ponto, talvez que possa contribuir nesse contexto aqui. A PNL, um dos pressupostos da PNL, né, é que o mapa não é território, né? PNL é programação neurolinguística, né? Então, cada um de nós tem um mapa na nossa cabeça. E é com esse mapa que nós vamos enxergar o mundo à nossa volta, né? Esse mapa foi construído pela nossa educação, pela nossa criação, pelo que nós estudamos, as experiências que tivemos, e onde trabalhamos, e com quem nos relacionamos, etc., né? Qual é a maneira de eu ampliar o meu mapa? Escutar as outras pessoas. Porque os nossos mapas vão acabar definindo os nossos vieses.
Nós podemos estar 10 pessoas olhando aqui para uma serra, vamos pensar bem no relevo, né? Uma serra com picos e tal. Talvez o seu olhar vá mais para aquele riacho que está ali embaixo. Talvez o meu olhar vá mais para aquele cume mais alto, do monte mais alto. Talvez a outra pessoa, o olhar dela, vá para aquelas árvores mais verdes que estão ali na direita. Você percebe? O cenário é o mesmo. Nós todos estamos olhando para a mesmíssima serra. Cada um de nós vai colocar nossa atenção em pontos diferentes. E está tudo certo, né? E essa maneira, considerando essas perspectivas, é que nós vamos conseguir ter uma visão mais ampla possível. Porque eu vou prestar atenção naquele riozinho que você viu, nas árvores mais verdes que a outra pessoa viu, no cume mais alto que o fulano viu, em todos os detalhes do relevo. Assim é como nós vamos enriquecendo a nossa realidade. Sozinhos, dificilmente nós vamos chegar lá. Mas com as pessoas à nossa volta, rapidamente a gente pode ter essa interpretação mais importante. E nesse mundo acelerado que a gente vive, trazendo para o nosso dia a dia, né? Um mundo super acelerado, com tudo se transformando à nossa volta, dificilmente nós conseguimos sozinhos compreender esses problemas caóticos e complexos que estão diante de nós. Porque eles são muito complexos, tem muitas interrelações, né? É com a nossa equipe. Seja a nossa equipe, seja o nosso networking, que também é riquíssimo para também nos apoiar nessa ampliação de visão, né? É com isso que nós vamos conversando com as pessoas, ou seja, através das nossas relações, que nós vamos conseguir ter esse entendimento mais elaborado do que está acontecendo à nossa volta, entende? E como que o líder, dentro da tua experiência, pode passar a importância do autoconhecimento para a sua equipe, para que melhore o engajamento e a motivação da equipe também para se alcançar os objetivos mais facilmente e engajar a equipe para o mesmo objetivo e colher todo o benefício que isso pode causar? Nós não conseguimos mudar ninguém. Nós conseguimos mudar só a gente mesmo, né? Então, a grande questão é: eu vou me mudar, eu vou me transformar, eu vou buscar construir a minha melhor versão. As outras pessoas vão perceber a minha mudança, vão perceber o meu esforço, a minha diligência, o meu interesse em me melhorar. E através da minha melhora, eu vou incentivá-los a melhorar. Porque não adianta a gente falar, fulano, puxa, você é uma pessoa intolerante. Não resolve. Se essa pessoa não se enxergar como alguém intolerante e perceber que essa intolerância pode estar dificultando essa pessoa a se aproximar dos objetivos que ela tem, ela nunca vai se tornar menos intolerante. Porque não tá nós conseguimos mudar exclusivamente aquilo que nós temos consciência, né? Se eu sou uma pessoa impaciente e eu nem me dou conta disso, eu nunca vou deixar de ser. Porque eu nem tenho a percepção que eu sou impaciente, portanto, nunca vou mudar, né? Nesse sentido de ninguém muda ninguém, e aqui isso é nas nossas equipes, isso é em casa, eu jamais vou mudar minha esposa, e nem ela vai nunca me mudar. O que nós podemos fazer, o único que nós podemos fazer é trabalhar na gente mesmo. E que a nossa mudança reverbere no ambiente e, de certa forma, floresça na consciência das pessoas para que elas mudem. Esse é o ponto que eu vejo. É assim que nós podemos, de certa forma, influenciar ou impactar as pessoas, né? Não é de boca. Eu acho que é uma questão mais energética, é uma questão mais do campo, da egrégora que nós estamos formando. Na medida em que eu me transformo, tudo à minha volta se transforma. Porque é como se eu estou com um óculos que tem uma lente azul, eu vou enxergar o mundo azulado. Mas o mundo não é de fato azulado. Eu estou enxergando azulado porque a minha lente é azul. Se eu passo a usar uma lente amarela, aquele mesmo mundo se vai se tornar um mundo amarelado. É justamente essa diferença de percepção que nós vamos tendo através da nossa evolução, que vai impactando as outras pessoas e vai os incentivando, os e as, né? As incentivando a se transformar também. Esse é o caminho que me parece que a gente tem, que é o único, que eu acho que tem para a gente seguir. E totalmente de acordo, você não consegue mudar, e enfatizo isso, você não muda o seu meio, você pode mudar o meio através de uma mudança que parte em você.
E essas mudanças pode ser na forma que você se relaciona, na forma que você se comunica, pode colocar aí uma comunicação não violenta se aprimorando, ou na forma que você controla o seu temperamento, e aí eu estou entrando no caminho da inteligência emocional, a hora que eu sei lidar mais com as minhas emoções em determinadas situações. Então, até exemplificando, uma pessoa que está num processo de autoconhecimento, um líder que vamos levar para o mundo corporativo, que tem atitudes explosivas, né, intempestiva, quando algum desafio ou alguma coisa acontece que não está não estava previsto dentro do campo de visão dele. E ele tem atitudes agressivas, comunicações agressivas, etc. Isso vai impactar o meio e o meio vai responder de uma certa forma, re invertendo ou modificando esse cenário para uma pessoa que consegue se identificar que a temperatura está subindo e que ele tem que manter o equilíbrio para se comunicar, para se relacionar, para alcançar o seu objetivo, já a resposta do meio para com ele vai ser completamente diferente. De novo, a gente volta na importância do autoconhecimento, né. E a hora que Verdade. você E aqui eu tenho uma dica. pode passar. Nesse ponto específico, eu acho que eu tenho uma dica que pode ser legal para nossa audiência. Então. Imagina nesse seu exemplo, eu sou uma pessoa intempestiva e eu estou mudando esse comportamento, eu estou trabalhando para ser menos intempestivo. As pessoas que estão acostumadas com a minha forma de ser têm um certo desafio para perceber a minha mudança. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu não conseguia, era mais forte do que eu não conseguia parar de digitar quando as pessoas vinham falar comigo. Eu não conseguia. A pessoa vinha, sentava na minha frente, eu estava digitando, eu sabia que eu não deveria digitar, eu sabia que eu deveria prestar atenção para aquela pessoa, mas eu não conseguia. Eu continuava digitando, era mais forte do que eu. Até que eu descobri o seguinte: quando alguém vinha falar comigo, eu fechava a tampa do laptop. Aí eu não conseguia digitar mais. E eu comecei a fechar a tampa umas vezes, 2 vezes, 5 vezes, até que hoje eu consigo falar com as pessoas sem digitar. Mas a minha dica aqui é o seguinte: as primeiras vezes que eu comecei a conversar com as pessoas sem digitar, quando a gente terminava a conversa, eu falava: fulano, fulana, você percebeu que eu não digitei hoje? Puxa, Otávio, eu percebi, caramba. Você conversou comigo aqui 10, 15 minutos, você não digitou nada. Não, querida, só deixa registrado aí. Nós precisamos, de certa forma, dar uma ajudinha para a consciência das pessoas para acelerar esse processo. Super Se a gente legal. deixar ao acaso, esse processo acaba sendo mais demorado. Fica essa minha sugestão aqui própria para que as pessoas possam acelerar esse processo. Que nesse mundo que a gente vive, a gente tem que tentar sempre pegar algum atalho, né? Super, super, e muito bem-vindo isso, principalmente no mundo corporativo, onde a velocidade das reações, das respostas é muito grande. Talvez você possa omitir esse feedback inicial dentro da sua casa, no seu relacionamento, por exemplo, que leva um pouco mais de tempo, mas dentro da empresa a velocidade é muito maior. Agora, muito se fala da cultura organizacional, né? Deixou-se de ver aquele quadro de missão, valores pregado na parede das empresas e começou a falar em movimento mais do que a minha empresa, se eu tô, o CEO está passando claramente a informação de como que a empresa opera internamente. Se ela tem uma comunicação clara, se ela tem hierarquia transparente, e seja consistente com isso, né? Porque não adianta, numa cultura organizacional, na fala, falar, não, na fala ter aqui todo mundo é igual, a comunicação, transparência geral, e, na verdade, as salas não são envidraçadas ou as salas, de acordo com os postos de trabalho, você divide a hierarquia e fecha as persianas quando se tem alguma comunicação, ou seja, tem que ser consistente. E ela molda também as interações entre seus membros, os membros das empresas. Como que o autoconhecimento, dentro da sua experiência,
pode contribuir na criação de uma cultura organizacional positiva. E aí eu estou falando toda a empresa. É um movimento bem grande. Não, não, dependendo do tamanho da empresa, é um negócio do Hércules, né? Eu vejo que né, a questão da cultura, na minha cabeça, tem a ver com como nós fazemos as coisas. Quais os comportamentos que são elogiados aqui, né? E a importância da cultura me parece que está mais na média gerência. Você citou aí o CEO, né? O pessoal do C-Level, o Conselho de Administração, eles vão definir lá nas reuniões, a portas fechadas, uma série de pontos desejáveis para a cultura, né? Se eu não me engano, eles chamam de traços de cultura, né? Agora, quem vai implementar mesmo, quem vai conseguir pegar esses relatórios e essas apresentações e tangibilizar para as pessoas é a média gerência. É a média. Porque a média gerência é que está olhando para as equipes no olho. Essa é a verdade, né? Então, aqui tem uma primeira questão que é como preparar estas pessoas? Essa média gerência, que são os grandes arautos, são os grandes responsáveis pelo sucesso ou insucesso dessa nossa mudança de cultura. Como é que nós vamos preparar essas pessoas, né? De que maneira nós vamos trabalhar isso, né? Porque a questão da cultura é muito subjetivo e muito abstrato em muitas vezes. Porque tem comportamentos que a gente tem e nem sabe que tem, né? A mesma coisa na empresa. Aquele grupo de indivíduos se comporta de uma determinada maneira e nem mesmo eles se dão conta. Então, e a psicologia explica muito bem essa questão, né? Com experiências com macacos, etc, né? Então, assim, me parece que o grande ponto é de que maneira trazer essa consciência para essas pessoas. Porque eles é que vão cascatear isso aqui para baixo e vão se conectar com as equipes da maneira que se deseja que os novos traços de cultura sejam implementados, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? E aqui tem um outro detalhe que eu acho que é importantíssimo, que é a liderança pelo exemplo. Não adianta escrever coisas bonitas na parede, frases de impacto e tudo mais. Se eu quero uma equipe de pessoas pontuais, eu tenho que ser pontual. Se eu quero uma cultura de pessoas que se preparam para as reuniões, eu tenho que me ter preparado para as reuniões. Eu cheguei no horário. Essa é a verdade, né? Se eu quero uma cultura de pessoas que fomentem a participação de todos, nas reuniões que eu estou organizando, eu tenho que fomentar a participação de todos. É simples. É na medida que nós vamos fazendo e exercendo e mudando, aquilo que isso, né? Nós mudamos os nossos comportamentos, isso vai reverberando nas pessoas. Nós precisamos repetir isso várias vezes, para que esses novos hábitos, esses novos comportamentos comecem a ficar enraizados no cérebro das pessoas. E leva um tempo, porque já existem no cérebro de todos nós alguns caminhos preferenciais, né? A mudança de cultura significa nós queremos, entre aspas, matar esses caminhos preferenciais que já existem e queremos construir outros caminhos preferenciais. Então, não é um workshop de 2 horas que vai fazer isso. Não é uma semana de trabalho que vai fazer isso, né? Não é. Então, é um exercício. É como, por exemplo, a gente aprender um idioma estrangeiro. Nós falamos português. Então, quando a gente vai falar em português, os caminhos do nosso cérebro já estão definidos. Ah, não, eu quero estudar um outro idioma. Muitas vezes é uma gramática diferente, né? A estrutura precisa ser diferente, a pronúncia é diferente. Nós precisamos perseverar para que esses novos caminhos sejam construídos, até que a gente venha até sonhar no idioma estrangeiro, né? Isso significa, opa, o meu cérebro os caminhos já estão abertos para esse próximo idioma. Me parece que por aqui é a questão, né? E perceber que também nessas relações é que as coisas vão acontecer. E esses CEOs, e esse C-Level, e essa alta liderança precisa compreender que tem que botar a mão na massa. Você precisa sair aí do 20º andar, da cobertura do prédio, amigão, e descer. Você tem que buscar maneiras de se engajar com as pessoas. Então, por exemplo, lá na fábrica, eu tenho café da manhã com o Otávio, uma vez por mês. Qualquer pessoa que quer tomar um café da manhã comigo, bota o nome na lista. Quando a gente tem 5 ou 6 nomes, organizamos um café. E aí eu vou tomar café com as pessoas.
E nós vamos falar o quê? O que vocês quiserem. Vocês que quiserem tomar café comigo. Eu tenho uma pauta, eu trago algumas coisinhas pra gente trocar ideias, né? Mas o meu objetivo ali é o seguinte: essas pessoas que, vamos dizer, organizacionalmente, praticamente não têm contato comigo, a não ser que a gente se encontre no corredor, alguma coisa assim, nós vamos sentar e trocar ideias. Porque eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles percebam como é que eu vivo a cultura. Como é que eu sou daquele jeito que está escrito na parede. Porque senão eu não teria mandado escrever, né? Então, é preciso que nós todos organizemos os momentos, né? A gente tem um outro programa que eu acho lindo lá na fábrica, que chama uma disseminação. Toda última quinta-feira do mês, de manhã, eu tenho uma pauta, uma ata com vários pontos. Eu vou disseminar um grupo de disseminadores. E esses disseminadores, no final do dia, cada um vai estar em um ponto da fábrica e um grupo de funcionários vai chegar naqueles disseminadores. E nós vamos disseminar aquelas ideias. É uma outra ferramenta que o Otávio criou para que capilarize por toda a empresa tudo que eu quero que capilarize. E aí aqui tem questões de diversidade e inclusão, de qualidade, de saúde e segurança, de produtividade, relacionamento com clientes, né? Todos os pontos importantes, recursos humanos, direitos humanos, etc., né? Todos os pontos que nós julgamos relevantes, nós vamos trazer na disseminação, para que todo mundo compreenda, para que todo mundo tenha mais informações, né? E aqui nessa questão da cultura, só para fechar o meu raciocínio, tem um ponto que eu acho determinante, que a alta liderança ou a liderança alimente as pessoas com informações sobre essa jornada. Porque muitas vezes, numa empresa maior, então a cúpula tomou uma decisão, cascateou isso para a média gerência, que já não entendeu direito, e essas pessoas têm que carregar o piano e os outros não estão nem sabendo direito para onde estamos indo, por que estamos indo para lá, o que está acontecendo, que benefício vamos ter. Então, nesse processo, eu acho que a informação tem que fluir, né? E nesse caso, ela tem que fluir de cima para baixo, de baixo para cima. É retroalimentação. Eu preciso escutar o que a demanda das pessoas por informação para que eu possa chegar e conseguir cumprir o que elas estão querendo. Porque os processos de mudança, eles trazem medo e insegurança para as pessoas? Sim, Sim. sim. Não tem que tapar o sol com a peneira. É desafiador. Portanto, cabe à liderança oferecer o máximo de familiaridade possível para que o cérebro da galera tenha menos medo e menos insegurança. A forma da gente mitigar o medo nas pessoas é trazer familiaridade para o cérebro delas e deles. O que é o medo? É o nosso cérebro olhar para o futuro e enxergar alguma coisa que não tem familiaridade. Puxa, eu nunca vi isso aqui, eu não sei como é que é. Aí a resposta emocional desse vácuo do nosso cérebro é o medo. A maneira da gente argumentar com o medo, oferecer familiaridade. É para lá que nós estamos indo. O caminho que nós escolhemos para chegar lá é esse aqui, pessoal. E por que nós estamos indo? Por causa disso, daquilo, né? Quanto mais informações eu puder oferecer para o cérebro dos meus colaboradores, menos medo, menos ansiedade, menos fofoca, menos rádio peão vai existir. Cansa. E me parece que isso é um grande facilitador para esse processo de mudança de cultura, eu acho. E entra de novo no relacionamento e comunicação. Recentemente saiu uma Verdade. reportagem no Valor Econômico, jornal Valor Econômico, que muitos da geração Z não se sentia apto, estava abandonando o desejo ou abdicando da possibilidade de ocupar cargos de liderança em razão da sua falta de habilidade de lidar ou de gerenciar ou liderar pessoas, o seu time. E aí, especialistas nessa reportagem levantaram que cada vez mais da geração, 40% mais ou menos, dos entrevistados da geração Z estavam com esse sintoma e não queriam permanecer na sua posição. E saber lidar com pessoas e saber gerir ou liderar faz parte desse autoconhecimento. O que eu levanto aqui dentro da sua trajetória, estudos e experiências, a geração Z, mesmo depois do
de tudo que aconteceu pós-pandemia, que teve um processo aí de interiorização, do autoconhecimento, forçou muita gente para se questionar uma série de coisas ou refletir sobre uma série de coisas pessoais que antes, não tinha. Por exemplo, eu não tenho controle de tudo e as coisas começaram a ficar mais vulneráveis, né. As pessoas começaram a se sentir mais vulneráveis. Você considera que a geração Z, elas estão mais propensas a não enveredar, não caminhar por essa trajetória do autoconhecimento? E por isso essa não habilidade de lidar com as pessoas, liderar um time? Eu não enxergo uma relação direta entre essa geração Z e a falta de autoconhecimento. Eu não vejo assim. Eu concordo que essa juventude traz desafios enormes para as organizações, porque esses jovens têm uma relação com o trabalho muito diferente do que as gerações anteriores. E mais pessoas dessa geração é o que vai ter no trabalho. Daqui a alguns anos, talvez o Otávio nem esteja mais, né? Porque eu já tenho 51, né? Daqui a pouco, quem vai ter que me substituir é alguém da geração Z, porque só vai ter da geração Z, né? Para ocupar o meu cargo, por exemplo, né? Então, me parece que aqui passa. Então, legal. Essas pessoas, essa juventude se relaciona diferente com o trabalho. Isso já está dado, né? Me parece que a grande questão é de que maneira as empresas podem buscar formas de trazer essas pessoas. De que maneira as empresas podem conectar objetivos pessoais e objetivos organizacionais. Já está claro que essa juventude não está atrás de um bônus gordo. Eles não estão atrás de aumento de salário. Não é essa a questão, já está claro isso aqui, né? Então, me parece que o que mais existe, né? Se nós não estamos falando de grana, nós não estamos falando de status, nós não estamos falando de carro da empresa, nós não estamos falando de nada que o dinheiro compra. Tira tudo isso da coisa. O que mais tem? Relacionamento. O que mais tem? Confiança. Então, eu acho que a grande questão aqui é tarefas repetitivas. Já tem que automatizar. Não tem outra alternativa. Tem que botar a máquina para fazer. Seja na fábrica, em questões de montagem, com robôs e etc., seja no escritório, com automatização de processos, com inteligência artificial. Tira o que for repetitivo da frente, porque essa galera também não quer fazer. Eles não querem ficar batendo carimbo. O repetitivo automatiza. Aí o que vai sobrar? Tarefas intelectuais, que a máquina ainda não consegue fazer, né? Criatividade, né? Detalhes, nuances, análises mais elaboradas, né? Não é preparar as massas de dados, isso aí o computador faz em um segundo, mas o computador não consegue tirar insights dali. Nós precisamos guiar a inteligência artificial para que ela possa nos oferecer os insights que vão ser úteis para a gente mudar os nossos negócios. Aqui é que está a questão. Aí eu vejo a questão da geração Z. Porque assim, eu não me interesso por grana propriamente e não me interesso por coisas repetitivas, porque eu sou uma pessoa que já foi pro exterior várias vezes, eu falo vários idiomas. Muitas vezes tenho 2 pós-graduações antes dos 25 anos, né? Então, agora, na medida em que eu for desafiado, desafiada, aqui é um bom desafio e cobrança, né? Se nós pudéssemos medir a nossa capacidade numa régua de 0 a 10, só para dar um exemplo, né? Imagina que o João é um jovem que tem um potencial de 8,5. Se eu chegar para ele com tarefas que exigem uma inteligência de 7,5, ele vai ficar de saco cheio em 2 dias. Em uma semana ele pede as contas, porque ele não está sendo desafiado, né? Se a gente pega a Maria, que também tem uma inteligência de 8,5, e a gente oferece um desafio, uma tarefa, um projeto que exige 9,5, é um gap muito grande para a Maria. Isso vai trazer para dentro dela medo, ansiedade, sofrimento e tal. Eles não conseguem administrar, vai pedir as contas na sexta-feira. Nós precisamos compreender o seguinte: o João e a Maria têm uma capacidade de 8,5, então nós temos que desafiar 8,7. Ou seja, eles vão trabalhar sempre um pouquinho na ponta da faca ali, no sentido do desafio, né? Mas levemente desafiados. É um desafio suficiente para motivá-los a se desenvolver, trazer aquela questão da mentalidade de crescimento da Carol Dweck, né? Mas sem ansiedade e medo. Eu acho que esse é o ponto que nós vamos precisar encontrar
para trazer essa juventude de volta, o engajamento, motivação e comprometimento que está em falta. Porque me parece que nós estamos com um tabuleiro que eles não querem jogar. Então nós temos que mudar o tabuleiro, porque essas são as peças que nós temos, só tem essas. E para piorar essa situação, a taxa de natalidade tem caído no mundo todo, exceto algum país africano, com algumas exceções, né? A taxa de natalidade tem caído, em particular no Brasil, né? Então, tem mais pessoas morrendo do que pessoas nascendo, já nesse momento. Portanto, o que as pessoas vão ter para trabalhar nos próximos 10, 20 anos é esse material humano. Não tem outra, a não ser que venha alguém de Marte aí, sabe? Chega uma nave espacial de marcianos, aí mudou o cenário. Mas nesse cenário que nós estamos, o material humano é esse. Não adianta reclamar que o material é ruim, que o material não dá para trabalhar, que o material é isso, que o material é aquilo. Só tem esse. E nós vamos ter que levar esse monte de pedra para cima da montanha, é com esse pessoal. Então, nós líderes, né, nós empresas, nós criadores de processos, nós criadores de benefícios, nós que estamos trabalhando para botar essas engrenagens para rodar, nós temos que ter essa consciência, ser criativos e criativas e buscar outras maneiras de medir. Porque vamos pensar na questão agora da cobrança, né? Se a gente pega uma tartaruga e nós vamos avaliar essa tartaruga com a régua de subir numa árvore, a gente vai concluir que esse animal é inútil, né? Porque ele não consegue, acho que 1 centímetro, ele levanta o pescocinho, né? Ele vai subir 1 centímetro na árvore, só isso. Agora, se a gente pega um macaco e vamos medir pela régua de subir na árvore, ele só vai tirar 10, né? Porque ele tem uma agilidade danada, né? Ele vai se pendurar naquele galho mais impossível e vai se pendurar com o rabo. Ainda vai ter as 4 patas para ficar se coçando, né? Agora, a tartaruga nasce aqui na Bahia, passa pelo inferno da praia, chega no mar, vai nadando para a África, contorna o Estreito de Magalhães, vai viver no Oceano Índico. E quando esse animal quer se reproduzir, ele volta para trás sem o Waze e vai bater na mesmíssima praia que ela nasceu. É extraordinário esse animal, não para subir na árvore. Se a gente for avaliar o macaco com a régua de nadar, a gente vai concluir que esse macaco é muito burro, porque ele nem na água ele entra, você percebe? Então, qual é a régua que nós estamos usando para medir as pessoas? Tem essa questão aqui. Pode ser que a gente esteja usando a régua errada, porque é a régua que nós sempre usamos também. Eu também não acho que as empresas estão erradas. Nós sempre trabalhamos de uma maneira, mas o mundo acelerou de uma forma extraordinária e veio a pandemia, né? A pandemia, esses 2 anos de pandemia, isso foi uma experiência muito profunda. E todos nós passamos por ela. Muitos tiveram problemas de falecimento na família, amigos, etc., né? Mas a verdade é que essa experiência nos transformou. E nos transformou de maneiras diferentes. Não é que a Denise foi transformada da mesma maneira que o Otávio. Não. A Denise mudou de um jeito, o Otávio mudou de outro, e o João mudou de um, a Maria de outro. O fato é, todos mudamos. Então, nesse novo... E é tudo muito rápido, né? Nós já estamos em março de 24, parece que a pandemia acabou ontem, né? E nós vamos dar 2 piscadas de olho e já estamos no Natal. Essa é a verdade. Nessa aceleração toda, nós estamos precisando nos reinventar, nós estamos precisando mudar muitos aspectos, tudo ao mesmo tempo. Então, essa questão da régua eu acho que é relevante para a geração Z. Porque eles foram criados de uma forma também, é culpa da geração Z? Não. Eles foram criados de uma maneira também que os levou a ter esses hábitos, comportamentos e pensamentos, né? Não tem choro nem vela. Então, nós que já estamos aqui e supostamente somos mais autoconscientes, é que temos que avaliar como é que nós vamos fazer para integrar essas pessoas. Me parece que o caminho é esse. Preparar e acomodar o ambiente por uma realidade e enxergando essa realidade que vem junto com essa geração, porque vem com costumes, com hábitos, com forma de pensar, com a tecnologia na mão, com a velocidade que isso traz, forma de pensar, inclusive, totalmente diferente. Mas não se isenta a necessidade de, em algum momento na sua trajetória, ter aplicado o autoconhecimento. Porque é isso que vai fazer a geração Z, nascidos aí, que hoje contariam com 20 anos,
isso que vai fazer elas se relacionarem melhores, elas saberem para onde querem seguir e saber lidar com as suas frustrações e seus desejos, porque isso que norteia esse ser humano complexo que somos, né, e com toda a história que cada um traz na sua vivência. Então, realmente, eu só queria acrescentar isso, não isenta a É, responsabilidade do autoconhecimento e, inclusive, é necessário que tanto as empresas quanto o seu meio familiar ou amigos, interajam de forma a levar essa importância de se autodesenvolver, autoconhecer, para sermos sempre pessoas mais qualificadas em qualquer ambiente e mais qualificadas eu digo não só profissionalmente, né, eu digo qualificadas como ser humano, como ser íntegros. É, é, nós, às vezes a gente coloca o nosso chapéu de cliente, né? Então nós somos clientes, por exemplo, da Netflix, da Amazon, né? Empresas que nos paparicam, né? Empresas que vão customizar a tela para nós. E quando a gente coloca o nosso chapéu de funcionário, de colaborador, a gente quer ter essa mesma experiência, né? sim. Essa mesma experiência fluida, essa mesma experiência customizada, né? E às vezes a empresa não consegue, né? Não Chega lá, né? cons não Não consegue. consegue, não tem como. Nessa velocidade, oferecer esse nível de customização, às vezes não dá, né? Mas enfim, eventualmente chegaremos lá. Tá todo mundo aprendendo aí para acelerar os passos, sem gerar muito estresse, né, sabendo lidar com cada um seu estresse. Mas É, você viu que esse tema pode desmembrar tantos outros temas, e infelizmente a gente tem que condensar isso em alguns minutos desse podcast. Mas antes de encerrar, eu quero convidar você para dar a última, além de todas essas dicas, para dar uma dica especial para a audiência, para levar assim, com todo carinho, guardado em cada coração das pessoas que estejam nos assistindo. Então, vamos lá, pessoal, a dica do dia. olha, eu sou um apaixonado por podcasts, tanto que eu tenho um. E a minha dica para vocês é o podcast do Simon Sinek, que se você por acaso não conhece, dá um Google, é um cara extraordinário, né? E o podcast dele chama A Bit of Optimism, né? Então, a empresa dele chama Optimism, né? Então, nesse podcast, ele traz convidados e eles sempre vão conversar sobre dramas corporativos, né? Ele é um psicólogo, né? Então, é sempre uma análise sobre o prisma humano, né? Sobre o prisma do relacionamento, do que a gente veio falando aqui. Então, fica essa sugestão. É em inglês, né? Então, aí já fica também uma oportunidade para quem não domina tanto esse idioma, possa dar uma acelerada e ter esse incentivo adicional para melhorar no idioma. E fica aqui essa minha sugestão para todos vocês. Super, endosso a dica que você trouxe. E o bom do podcast, o meu, o seu, do Simon e de tantas, Brene, são tantos outros podcasts ótimos que você pode assistir e fazendo outras coisas, né? Você pode ir na academia, tá correndo, tá lá Verdade. assistindo. Virou o nosso rádio selecionado, né? No que eu quero escutar. E É verdade. é realmente É muito. verdade. Eu vou colocar na descrição essa super dica e com certeza vai aí com todas as dicas que você trouxe para a gente. Otávio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, colaboração acima de tudo, nesse canal que é feito aí com o mesmo objetivo, né, da gente se doar, para a gente ajudar as pessoas. Está dentro do nosso propósito, eu acho. Tenho certeza. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, trocando ideias sobre liderança, sobre autoconhecimento, que são temas muito caros do meu coração. Eu desejo para vocês todos boa sorte, tudo de bom e procurem usar com muito carinho a inteligência artificial. A inteligência artificial está aí para permitir que a gente faça mais com menos, que a gente faça mais rápido, com mais produtividade, com melhor qualidade, né? A inteligência artificial não vai tomar o seu emprego. Quem vai tomar o seu emprego é um outro ser humano que aprendeu a usar melhor do que você a inteligência artificial. Portanto, se exponha, tente, vai fazendo, vai buscando,
como essa engenharia de prompt, como fazer as perguntas certas para ter a resposta que vocês querem. Um beijo para todos. Me sigam no LideraCast, dá um Google, tá em todas as plataformas. Estou no LinkedIn à sua disposição também, com posts quase todos os dias para inseminar sua consciência. Um grande abraço para vocês todos aí. Muito obrigado, Denise. Fica bem. Super ótimo. E assim chegamos ao fim desse episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema tão curioso e tão lindo. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana. Até a próxima e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!